Bora, fiel, com as últimas informações do Corinthians com o Mano, atualizando as últimas do Timão. Tem informações sobre a LFU, empréstimo que o Corinthians, adiantamento, aliás, que o Corinthians fez ano passado, de 150 milhões. O Mano trouxe aí o que pode acontecer com o Corinthians. E ainda nesse vídeo, o nome de Guilherme Arana, lateral esquerdo, hoje no Atlético Mineiro, ligado ao Corinthians. Se liga só, tá muito bom esse corte. Então deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada do Corinthians, sem informação. Então, sem mais enrolações, bora pro vídeo. Corinthians. Scream for me, Corinthians! Novidade chegando do Corinthians em nome de... vamos lá falar do Corinthians, mano. Primeira coisa, vamos falar o seguinte, o Corinthians tá recorrendo ao STJD, mano. Sexta-feira vai ter um julgamento. Sabe aquela punição que o Martinez e o Garro levaram no Paulista, né? O Martinez pegou 4 jogos e o Garro 2 jogos pela confusão no jogo do Palmeiras e tudo. Sexta-feira vai ter um julgamento. O Corinthians recorreu, né? Lembrando que eles só não podem atuar no Paulista do ano que vem, né? Então, mas eles vão ser julgados aí, o Corinthians tá recorrendo, quem sabe aí consegue se livrar da pena, vai transformar a pena em, né, sempre é cesta básica, essas coisas, né? Não, mas se o Corinthians se livrar da pena, descaracteriza. Fica pelado, fica pelado. É aí que diga a sua tia. Mas é a mesma da sua família, da sua família. Não. A galinha nua, Mas o striptease. Mano, essa confusão ainda do Paulista, do jogo 27 de março, que foi o jogo Palmeiras e Corinthians, né? Então vai ser julgado sexta-feira. Mas, ô Mota, eu vou falar pra você, mano, essas paradas aí desses negócios desse julgamento aí, mano. A menos que seja alguma coisa muito grave, mano, esses caras precisam parar de querer aparecer, mano. Eles que vão pro inferno, sabe? Umas situações idiotas aí. Às vezes o cara toma um cartão vermelho, coisa de jogo, os caras querem dar pena maior do que um jogo de suspensão. É um monte de engravatado querendo ibope, tá ligado? Querendo um pouco de holofote. Infelizmente a mídia acaba dando também, e a própria justiça desportiva também. Eu acho que os clubes deveriam criar uma comissão de penas aí, estipulando o que deveria ser cada cartão aí, o que deveria ser cada punição. Aí acaba com essas merda de efeito suspensivo, esse monte de coisa que depende do entendimento de quem convém, que tá lá muitas vezes julgando os caras. Interpretação, né, mano? Teve um desembargador que falou, se as trancinhas fossem vermelha e preta, sabe? Do Wagner Love, não foi um negócio assim? Lembro. Não, velho. Quando tem esses negócios, esses entendimentos dúbios, dependendo de quem é, Motinha, pra mim é ridículo. O que não ficou dúbio foi o seguinte, a Justiça de São Paulo, mano, negou o pedido de habeas corpus pro Duílio Alves, né? Que o Duílio Alves queria... Monteiro Alves. Do Duílio Monteiro Alves, que buscava suspender a investigação do Ministério Público, né? Sobre os gastos dos cartões corporativos. Porque ele alegava o seguinte, que isso aí era uma coisa interna do Corinthians, não tinha que ir pro Ministério Público, né? Então ele tava tentando cancelar essa investigação na justiça, né? O Ministério Público conseguiu reverter isso, né? Ô, Mota. Cara, eu te dar risada, porque, por exemplo... Sabe por quê? Isso não me surpreende em nada. Isso daí não me espanta, sabe por quê? Eu ficaria surpreso se o Duílio falasse, olha, eu quero que investigue até o último dia do meu mandato, pra provar minha inocência, pra provar o quanto eu sou decente, pra provar como eu sou uma boa pessoa. Essa frase iria me surpreender. Agora, o Duílio fala, opa, eu quero um habeas corpus, paralisem a investigação, pra que mexer nisso? Essa frase não me surpreende absolutamente nada. Um descarado, um cara de pau, que assinou com uma empresa sediada num terreno baldio, sabe? Inclusive contrariando a recomendação do departamento jurídico em não fazer. Você acha que uma frase dessa daí pra paralisar as investigações vai me surpreender, vai me espantar? Repito, eu ficaria surpreso se esse cara de pau, se esse descarado, dissesse o contrário. Quero que investigue pra provar minha inocência. Aí sim eu gostaria de ver. É que ele vá pro inferno. Parabéns pro promotor, viu? O nome dele, esqueci, o sobrenome dele é um pouco diferente, Motinha, mas o primeiro nome dele é Cássio. Então, promotor Cássio, eu quero te parabenizar e quero te aplaudir, porque você tem feito o que um monte de sem vergonha dentro desse conselho deveria fazer e não faz. Então, parabéns pra você, promotor. Tem que ceder a pressões, sim tá mostrando né, que é uma mano? pessoa decente. E não deve ter uma pressão danada, né? Tá sem ceder as pressões, claro, né? E não foi Cássio às bruxas, não, hein? O cara foi ali no... Cássio às bruxas. Olha, o Corinthians, viu, mano, acabou com o alojamento da base, né? Cerca de 50 atletas que tinha uma casa do atleta lá do Corinthians, né? Eu falei ontem, os caras gastavam 6 milhões, porra. Diz que vai economizar aí 1 milhão e 800 por mês, por ano, né? 1 milhão e 800 por ano, viu, mano? Vai economizar. Mas o Corinthians pensa em construir um hotel aí pra base, né? Agora,
porque fala que para diminuir as despesas Vai agora, sair mais barato. precisa acabar com isso, vai dar uma ajuda de custo para os atletas e para as famílias, né, mano? Então, Mota, pra falar a verdade, meu irmão, eu acho que investimento em base é salutar. É um negócio que todo clube tem que ter. É um negócio que não dá pra você abrir mão. Porém, de maneira muito estranha, Mota, o Corinthians, como um dos maiores clubes do continente, revela pouquíssimo. Revela pouquíssimo. E essa é uma investigação que, repito, se o Conselho tivesse vergonha na cara também, já tinham levantado por que o Corinthians revela muito pouco. Porque vira e mexe, a gente vê um monte de cara sem condições nenhuma subindo pro time de cima do Corinthians, inclusive aquela indecência daquele time sub-23, que é um time que com 23 anos de idade, se o moleque não virou jogador ainda, aborta, irmão. Vai fazer um Senai, vai pro Senac, vai fazer qualquer coisa, uma outra faculdade, porque bola não é a dele. Então, nesse caso, Motinha, eu acho que o Corinthians ele precisa, antes de começar a investir em instalações de base e tudo mais, ele precisa realmente entender o que acontece na sua base e por que ele não revela pelo menos um grande jogador por ano. Apesar de ter aparecido nesse ano aqui, de maneira muito gratificante, o Guinegão, que é um cara que tá correspondendo. Bidon já tinha aparecido ano passado, esse ano, vira e mexe, ele tem as oscilações dele, mas é um cara que ainda é mantido no time de cima. Mas, cara, tem tanta tranqueira, Mota, que vou te falar, atleta, mano, tinha até, vocês ficavam discutindo que a base do Corinthians tinha atleta pra caramba, era 100 e pouco, não era? Tinha uma galera, Mota, tinha uma galera, um Deus dará. E muitos deles, Motinha, tanto que foram dispensados. Se eu não me engano, depois que entrou o Osmar Stabile aí, ele dispensou mais de 100. Tinha mais garotos aí na base do que esses. Agora aí. estão 50, pelos que falaram. Então, mas é isso que precisa, Mota. Você tem que peneirar. Já não era mais garoto, né, Maurício? Já era um monte de barbado. Garoto. Pois é, RG. E quando a gente vê, por exemplo, os Léo Maná da vida subindo, cara, é constrangedor, mano. É constrangedor. Sabe, o Donelli, que também teve oportunidades ali, por mais que digam, mas na base ele ia bem. Mas, mano, esses moleques aí, quando eles já estão numa categoria chegando próximo do término dos 20 anos ali, esses moleques já tem que ser testados no profissional, RG, pra ver se presta ou não presta. Pode jogar no time de cima. Se não tiver a condição, você negocia, você empresta, vai ganhar rodagem em outro lugar. Pro interior, né, eu vou te falar. Exato, Mota. Não dá pra você ficar bancando uns moleque desses na categoria de base, até chegar no profissional e aí com 23, você testa o moleque e fala, realmente não dava. O cara que tá lá já fazendo essa transição, ele precisa já testar de vez em quando aí, em alguns até treinamentos com a equipe principal, pra ver se ele vai ser aproveitado ou não no time de cima. Se não for, é marcha nos moleques, mano. Boa. Olha, o Corinthians vai ter parte das receitas bloqueadas por não ter quitado o valor de 150 milhões recebido da Liga Forte União, viu, mano? Ai, meu Deus então, do céu, pelo direito de TV de 2025 a 2029. O Corinthians recebeu esse dinheiro, tinha até outubro, agora, no começo de outubro. Tinha uma data que não falam a data, mas fala que era o começo de outubro. Pra quitar isso, para não ter que pagar juros, nem nada, porque agora vai entrar como se fosse um empréstimo. Né, mano? Então o Corinthians vai pagar o CDI mais 3% em cima desses 150 milhões aí que tem que pagar. Então o Corinthians receberia 210 milhões por ano, né? Vai receber aí menos 30 milhões por ano desse valor total. Não sei se é disso que você tá falando, Mota, mas o Corinthians ele tava tentando uma antecipação de valores aí junto com a Liga Forte, para inclusive quitar esses transfer bans aí, essas pistas aí que ele arrumou recentemente. Como o Corinthians não tem dinheiro em caixa, o Corinthians estava tentando antecipação aí com a Liga Forte, estava tentando antecipação com a Nike aí dos valores também. Eu não sei financeiramente como é que isso aconteceu. Se o Corinthians conseguiu aí esse acordo. Porque ninguém sabe quando que entrou esses 150 milhões, né, mano? Quando foi que entrou? Pois é, Mota. Estranho. Porque eu também não sei. Porque o que eu sabia é que o Corinthians estava pedindo 100 milhões para a Liga Forte, né? Com essa condição, né? Se não pagasse no tempo, aí teria que pagar juros como se fosse um empréstimo. Né, mas não foi esses 100 milhões, eu acho, porque isso aqui é 150 milhões que tá falando que foi logo no começo, quando assinou, que ia receber um dinheiro mais 150 milhões. É que você recebe uma luva quando você assina um contrato. Esse dinheiro eu não sei se entrou no Corinthians ou não, porque não foi especificado aí pelo próprio clube. O Corinthians ele tava tentando um valor maior junto à Liga Forte para justamente ampliar esse valor. E nesse valor, Motinha, que o Corinthians estava solicitando aí maior do que o acordado inicialmente ali de luvas, a Liga Forte não faria o empréstimo em antecipação. Aí seria, perdão, não faria essa antecipação. Aí seria nesse molde que você falou de como se fosse um empréstimo, que aí você paga juros em cima. Mas justamente por ser um valor maior do que a luva, entendeu? E é isso aí, agora vai pagar a CDI mais 3%.
Bom, né? Mais Tá uma certo. só, é só Tá mais bom. uma. Acabou o Corinthians, vai. Muito bem, é E aí nada. é como se fosse uma penhora, né? Nada. Né? Hoje o Nicola deu uma informação, o que o Corinthians pensa sobre a Arana, e né, ele falou inclusive lá da má fase do Arana, está sendo perseguido pela torcida, vive a pior fase, né, da sua carreira, talvez, lá no Atlético. Aliás, em 35 jogos, 34 jogos, né, só tem uma assistência, não tem nenhum gol. Enfim, o Arana que não joga bola há muito tempo, né? O Corinthians tentou o Arana nas últimas janelas, o Arana sempre recusou, sempre priorizou o Atlético Mineiro, aliás, foi até valorizado em buscas, né, tentativas do Corinthians, se beneficiou por isso, né, faz parte do mercado, conseguindo um baita aumento. É um jogador que hoje vive uma fase ruim, né, no Atlético Mineiro, e aí começam as especulações, se ele poderia ir para o Corinthians, quem sabe agora voltar ao Corinthians. Não há interesse do Corinthians no Arana, né, essa é a informação do Nicola, e com poucas fontes que eu conversei sobre o assunto, também não vi desejo nenhum do Corinthians em contratar o lateral esquerdo, tá? Aliás, graças a Deus, né, porque chega de olhar para o passado, a gente já viu aí, na mesma geração, aliás, de 2017, Romero, Maico, Jô, Balbuena. Eu queria saber qual desses de 2017 que voltou ao Corinthians e deu certo, entendeu? Posso estar aqui, né, talvez esquecendo de alguém. Mas chega, né? Chega de olhar para o passado, o blend de informações, não vou opinar muito, mas graças a Deus não há interesse do Corinthians no Arana. Comenta aqui embaixo, deixa o like. Olha só, há clubes, né, que estão chegando forte para tirar o Breno Bidon do Corinthians. Depois de PSV, que você já sabe, né, o próprio, né, Zenit, clubes do Oriente Médio, né, essa sequência que o Breno Bidon teve fez com que alguns clubes realmente manifestassem mais interesse pelo jogador. Então vamos lá. O Napoli entrou forte na briga, tá, pelo jogador. Outros clubes grandes como Manchester City, Manchester United, tá? O próprio Wolverhampton, que aí não se enquadra no quesito gigantes, tá? Até representantes do próprio PSG também têm contato com o staff do jogador. Enfim, e para o final de ano, né? Não quer dizer que o Breno Bidon já saia nesse final de ano, mas até o meio do ano que vem a chance é enorme. Mas o Corinthians, né, pelo que tem planejado, e por vários clubes, várias sondagens, várias conversas e consultas que têm chegado, né, ao clube, ao Corinthians, o Corinthians já começa a vislumbrar, né, uma venda muito boa, que vai, né, ajudar o Corinthians a pagar o transfer ban. Na verdade, vai resolver a questão do transfer ban. O Corinthians tá atrelando até a situação, né, de vender o Breno Bidon para pagar esse transfer ban, tá? É claro que vai depender dos valores, do clube, enfim. O Napoli entrou muito forte, tá, na briga. Existe uma questão também, né, do próprio staff do jogador, de que o Napoli talvez não seja o melhor clube para se negociar, mas é um dos clubes que tem interesse no Breno Bidon, tá? Os clubes de Portugal, Benfica e Porto, também têm contato. Enfim, o Breno Bidon hoje é um jogador, né, que é muito assediado, né, pelos clubes europeus, tá? Ele só não foi para o Benfica agora, na última janela, por conta do Richard Rios, né, enfim, ter fechado com o Benfica, mas existe a situação do Porto também, e existe outros clubes interessados. Então, hoje são muitas as consultas, aumentaram demais, tá? E o Breno Bidon é um jogador que é visto lá fora e acompanhado por grandes clubes. O City, por exemplo, o Grupo City acompanha o Breno Bidon há muito tempo já, sabe da qualidade dele, está atento com a evolução do jogador. Na Europa é até visto como um jogador que pode disputar a Copa do Mundo do ano que vem, tá? Estou falando o que pensam os europeus que estão sondando e consultando o Corinthians recentemente. Então, aumentaram as consultas, tá? Não vou falar para vocês que teve proposta, porque eu não preciso potencializar a notícia, tá? Teve proposta? Teve, tá? Vamos lá. O que teve de proposta recente? Teve a do PSV, 9 milhões de euros, o Corinthians não quis, tá? E teve uma do Benfica de 12 milhões de euros, o Corinthians não quis, e depois esfriou porque o Benfica focou no Richard Rios. Então, olha só, o Corinthians recusou uma de 9 e uma de 12.
Então a gente não sabe como, né? E já falando um pouco de valores, quanto que o Corinthians pode vender o Breno Bidon. Mas já estou trazendo informações valiosas para vocês, inclusive colocando valores de propostas. Mas essas agora, Nápoles, City, enfim, os grandes, né, que estão chegando, o próprio Porto agora também, ainda não teve proposta. São consultas que estão sendo feitas, tá certo? Comenta aqui embaixo, deixa o like, inscreva-se no canal. Informação importante exclusiva, tá? O Corinthians abriu o leque para tentar fechar os Neymer Whites, né? O combo que o Corinthians quer vender, Neymer Whites, né? Estádio e patrocinador master. O que o Corinthians vai fazer? Até sexta-feira, isso é informação exclusiva, tá? Até sexta-feira o Corinthians vai enviar um documento para algumas empresas que já sondaram o Corinthians, tá? E até outras empresas que podem, né, ter bala na agulha para fechar esse pacote. O Corinthians vai mandar um documento, né, colocando ali tudo que o Corinthians, né, almeja, né, vender nesse combo e vendendo, principalmente os Neymer Whites, tudo aquilo que o Corinthians tem em mente, tá? Desde de taxas, né, de juros, enfim, desde adiantamento que o Corinthians vai querer, pagamento de multa. Então o Corinthians até sexta-feira envia uma documentação para várias empresas que estão interessadas, inclusive já com valores, né, que o Corinthians almeja, tá? E com valores que o Corinthians já recebeu e já recusou. Então, muita gente fala da Betano, realmente a Betano é uma das interessadas, a Esporte da Sorte também prometeu entrar na briga, né? Existe outra bet também, existe outra empresa, mas, tá, é bom a gente, né, ficar atento, porque o Corinthians está abrindo leque realmente, para tentar fechar esses Neymer Whites com valores maiores e com outras empresas. Então, sexta-feira no máximo, até essa sexta-feira no máximo, o Corinthians vai disparar em encontros, né, contatos, né, com empresas interessadas, um documento avisando todas as exigências. Então o Corinthians vai querer fechar com a maior proposta, claro, não tem preferência hoje por nenhuma, e agora é o Corinthians que está indo ao mercado. Além dessas, as empresas que sondaram vão receber tudo que o Corinthians pretende, desde valores até exigências, tá? E as empresas que não manifestarem o contato, algumas que o Corinthians tem em mente, também vão receber, né, esse material. Então é o Corinthians em busca dos Neymer Whites da Neoquímica Arena, né, principalmente, tá? Lembrando que tem multa de 70 milhões, entre 60 e 70 milhões da Neoquímica Arena para quebrar, e no patrocinador master multa de 30 milhões. Então a empresa que fechar com o Corinthians esse combo tem 100 milhões de multa para pagar, e essa é uma das exigências do Corinthians, tá? No documento que estará sendo enviado aos interessados, que são vários, hein? Você pode colocar aí hoje uns 5 interessados no mínimo, tá? Quero começar sobre o Denner, né, lateral esquerdo. Ele passou, né, por uma cirurgia em Londres, tá? Jogador que foi, né, vendido pelo Corinthians na gestão do Augusto, tá? Ele realizou, né, ele viajou à Inglaterra, né, para realizar uma cirurgia no joelho, né, e utilizar, né, a estrutura do Chelsea para se recuperar. A operação foi feita nesta terça-feira, tá, que passou, teve como objetivo corrigir uma lesão no menisco e foi bem sucedida, tá? Então a cirurgia já foi feita do Denner, ele foi a Londres para isso, né? É claro que nessa parceria aí, né, tudo em contato com o Corinthians, né? Tanto Corinthians e Chelsea juntos ali, né, para que tudo ocorra bem com o jogador. O Corinthians espera, ele fica lá ainda em Londres, né, para recuperação, e o Corinthians espera que ele esteja pronto para a Copa São Paulo de Futebol Júnior, tá? O Denner tem 18 anos, né? 18 anos, ele fechou com o Chelsea, foi vendido, mas só vai ser entregue no meio do ano que vem. Aliás, né, ele não tem 18 anos, ele tem 17, né? Ele vai para o Chelsea quando completar os 18 anos no meio do ano, tá? Em junho ou julho do próximo ano, tá certo? Lembrando que o Corinthians vendeu o Denner por 10 milhões de euros, né? 62 milhões de reais, pode ter 4 milhões de euros de bonificação, mas aí o Corinthians precisa, né, colocar ele para jogar no time profissional no primeiro semestre de 2026, porque no meio do ano ele já pode ir embora, tá
Tá certo? Deixa o likezão aqui, comenta aqui embaixo o que você acha de Denner passando por cirurgia lá no Chelsea. Então é isso, foram informações aí com o Sami Carvalho finalizando o vídeo. Mano, sobre o Guilherme Arana aí. Cara, sei lá, mano. Apesar que, pô, a gente tem hoje 3 laterais esquerda aí, o Bidu, que é titular, o Angeleri, e o lateral Hugo lá, que é horrível. Cara, eu acho que é muito por um lateral aí que acho que já deu, né? Como disse o Samir, parar de repatriar esses caras aí. Chega ganhando uma bala aí, no mínimo 1 milhão, se o Arana deve ganhar lá no Atlético, mano. Então é muito caro, deixa quieto. E com relação a essa daí, mais essa da LFU, cara, eu também não sei aonde que foi parar esses 150 milhões. Se eu não me engano, foi na época do Augusto Melo, né, que pediu esse adiantamento aí. Cara, o dinheiro evapora no Corinthians, evapora, cara. Cara, melhor nem falar que a gente pensa, né, que a gente sabe como que é. Mas é muito estranho, é muito estranho. E com relação, mano, o jogo de semana que vem, Corinthians e Santos aí, muitos desfalques, sem Hugo Souza, sem Memphis, sem, pô, Carrilho já não tava jogando, o Vitinho agora operou não, fez uma artroscopia no joelho ali pra corrigir o menisco. Dificilmente volta essa temporada. Porém, o Carrilho, falar em operação, o Carrilho vai voltar a treinar com o grupo. Eu acho que daqui, cara, umas 4 semanas ele já volta a jogar, hein? Vai ser um reforço importantíssimo pra gente chegar na semifinal contra o Cruzeiro ali, pelo menos com um time mais encorpado, né? Porque foi difícil esse ano aí juntar os caras pra jogar. Carrilho, Memphis, Garro, Yuri. Então, é isso aí. Deixa o seu like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra você não perder nada do Coringa, nenhuma informação. Então, até uma próxima. Valeu, é nóis.